Criciúma ganha prêmio como uma das cidades mais inteligentes do Brasil e você vai ver também. Setembro quase chegando no fim, os alertas sobre o número de suicídios continuam no país. SUS revoluciona a mamografia brasileira e libera, a partir dos 40 anos, o rastreio para mulheres. Universidade gratuita passará por adaptações. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025, primavera brasileira, temperatura na casa dos 20 graus na região de Planalto, vento sul soprando gelado. E agora, nesse momento aqui na região de Criciúma, as nuvens mais pesadas começam a pairar pelo céu criciumense, mas não tem previsão de chuva, mas quem sabe, né? Essas nuvens aí acabam despencando algumas gotas em alguns locais aqui da região. É a primavera que chegou com essas temperaturas oscilantes nos últimos dias e vai permanecer assim até o final de semana e a gente vai acompanhando. Olha só, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para o rastreamento do câncer de mama, pelo SUS, é claro. Indicando a mamografia para mulheres de 50 a 74 anos a cada 2 anos. Para as mulheres de 40 a 49 anos, o acesso ao exame é garantido, mas agora sem periodicidade definida, dependendo de uma decisão conjunta com o profissional da área da saúde. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a ampliação da faixa etária para o rastreamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, SUS. A partir de outubro, o exame vai incluir mulheres de 50 a 74 anos. Antes, o limite era de 69 anos. A decisão faz parte de novas recomendações para a detecção precoce da doença. Mesmo sem sinais ou sintomas, a cada 2 anos esse grupo será chamado para realizar o exame de forma preventiva. A pasta considera que o envelhecimento é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama e segue as orientações da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, que recomendam a ampliação da cobertura para garantir diagnóstico precoce e maior chance de tratamento eficaz. As novas recomendações também trazem novidades para o público entre 40 e 49 anos. As mulheres dessa faixa etária terão acesso a mamografias, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer, porém sem periodicidade pré-definida. No Brasil, o câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres e representa a principal causa de morte por câncer nessa população. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022 o país registrou 19 mil mortes por câncer de mama, com maior concentração no Sudeste, que somou 9.374 óbitos, seguido pelo Nordeste com 4.195, Sul com 3.340, Centro-Oeste com 1.289 e Norte com 905 mortes. Ainda em 2022, foram contabilizados 37.096 novos casos da enfermidade, a maioria entre mulheres de 50 a 59 anos, com 26,2%, mas também com incidência em idades mais avançadas, como acima dos 75 anos, com 10,1%, e em faixa etárias mais jovens, como de 30 a 39 anos, com 8,6% dos registros. Essa decisão foi muito comemorada ontem por entidades de classe, também as redes femininas de combate ao câncer, muita gente comemorando essa decisão. Só para deixar claro, esse rastreamento, né, que a junta médica vai definir entre 40 e 49 anos, é justamente para aquelas mulheres que têm histórico de câncer na família, que têm tendência a ter por obesidade ou outros fatores, ou até decorrência de outro tipo de câncer. Enfim, os médicos vão decidir e vão mandar essa mulher fazer o exame pelo SUS. O que antes não era aceito, agora, através desse pedido médico,
vai ser considerado uma grande conquista, um grande avanço para o tratamento precoce do câncer de mama. E olha só, uma outra boa notícia agora aqui para Criciúma. Criciúma foi reconhecida como a 4ª cidade mais inteligente da região sul do país e a 2ª em Santa Catarina no ranking de cidades CSC, o Connect Smart Cities, o maior evento de cidades inteligentes da América Latina, que está acontecendo essa semana lá em São Paulo. O anúncio aconteceu ontem no cenário nacional. O município alcançou a 16ª colocação entre todas as 5.500 cidades brasileiras. Foram analisadas mais de 70 indicadores em áreas como inovação, sustentabilidade, educação e saúde. Criciúma se destacou no sul do país, o que comprova essa gestão de responsabilidade voltada à qualidade de vida do cidadão. O prefeito Wagner Espíndola esteve lá, está lá, na verdade, e mandou um vídeo falando sobre essa conquista. Olha, ontem aqui foi motivo de muita alegria, né? Nós fomos reconhecidos, a cidade de Criciúma, como a 4ª cidade mais inteligente entre os 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E é claro, esse reconhecimento ele veio graças a muito trabalho, a muita cultura organizacional implantada dentro da Prefeitura de Criciúma. E ele precisa ser dividido com todos aqueles que, de certa forma, contribuíram. A Secretaria de Governança, a Secretaria, também a nossa diretoria de TI, todo o nosso ecossistema de governança que se empenhou muito, trabalhou cada indicador. E o que isso significa na prática? Significa dizer que nós estamos com mais possibilidade de entregar políticas públicas de forma muito mais eficiente, chegando na ponta para aquele cidadão que mais precisa. Nós precisamos sim entender que cidades inteligentes, elas sim são algo muito importante, mas desde que elas sejam voltadas para as pessoas. E é isso que nós estamos fazendo no dia a dia. Tá certo, Vaguinho. Os indicadores, são divididos em 3 eixos temáticos, que levam em consideração as normas internacionais do ISO relacionadas, como a gestão pública, o ranking do Connect Smart Cities, é uma das principais indicações do Brasil para medir a evolução dessas cidades em áreas como inovação, governança e qualidade de vida. Ou seja, resumindo esse monte de palavra bonita, Criciúma está na vanguarda da tecnologia. A gente já está acompanhando isso há alguns anos, o desenvolvimento. Quando você pede o seu IPTU facilmente na internet, você tem que colocar um monte de coisa, só o CPF do dono do imóvel. Então, isso é tecnologia. Quando você consegue acessar o seu prontuário médico pelo aplicativo, isso é tecnologia. Agendar consulta, trocar receita, tudo isso faz com que Criciúma esteja nessa ponta. E olha, gente, a gente vai observando cidades grandes aí pelo Brasil, quando a gente precisa de alguma documentação ou algo, é um sacrifício. Nem os sites dessas prefeituras funcionam direito. E o município de Criciúma está na vanguarda, é tecnologicamente aí muito pioneiro em várias situações, sendo case de sucesso no Brasil. Por isso, essa conquista muito importante, na frente de diversas capitais brasileiras, gente. Isso é uma super conquista e reforça o aprendizado também que nós temos na área de tecnologia em Santa Catarina e aqui na região sul. Olha só, mudando um pouco de assunto, falando do âmbito mundial, que está também fervendo essa informação, a Organização Mundial da Saúde afirmou ontem que não existe um vínculo comprovado entre o paracetamol, vacinas e o autismo. Na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionou o aumento de casos ao uso de medicamentos e de imunizantes. Não existe um vínculo comprovado de que o paracetamol ou as vacinas provoquem autismo. A afirmação foi feita nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde, após os comentários do presidente americano Donald Trump afirmando o contrário. As vacinas estão salvando vidas, sabemos disso. As vacinas não causam autismo. As vacinas, como eu disse, salvam inúmeras vidas. Então isso é algo que a ciência provou e essas coisas não devem ser realmente questionadas. Na segunda-feira, Trump aconselhou mulheres grávidas a não tomarem paracetamol, que ele relacionou a um alto risco de autismo em crianças, apesar das dúvidas científicas. Ele também desacreditou as vacinas. Paracetamol e acetaminofeno são recomendados para gestantes para aliviar dores ou febre. Outros medicamentos, como aspirina ou ibuprofeno, são contraindicados,
especialmente no final da gravidez. Na declaração de segunda-feira, Trump falou também sobre as vacinas, pedindo mudanças no calendário de vacinação infantil e afirmando que pessoas que não se vacinaram ou não tomaram medicamentos não tinham autismo. O autismo é um transtorno complexo e de amplo espectro, vem sendo estudado há décadas, mas o governo Trump prometeu no início deste ano revelar em tempo recorde as causas do que chama de epidemia de autismo. Cientistas relacionam o aumento dos casos a uma melhora nos diagnósticos. Diagnóstico tem a mais, né, gente? Medicina evoluiu, né? Se sabe mais como o povo morria de câncer antigamente, ninguém sabia o que que era um caroço, era uma coisa, aí se descobriu o nome, se tem os tratamentos. Hoje tem o autismo diagnosticado por médicos, profissionais que estudaram e estão dando nome àquilo que os outros chamavam de loucura, de bobeira, de outros adjetivos que a gente não precisa ficar falando aqui, né? Então, a classe médica está aí para falar. A seguir, deputados falam sobre o lançamento da campanha para combater a violência nas escolas. De volta com o nosso Informe Região, e olha só, estudos da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, mostraram que tem falhas no processo de esterilização de instrumentos cirúrgicos no Brasil. Olha que grave. Isso é um grande risco para a saúde dos pacientes. Análises de cânulas de lipoaspiração em Minas Gerais e de mais de 900 itens reutilizáveis em São Paulo revelaram alto índice de manchas, oxidação, resíduos ou corrosão nos itens mesmo após passarem por processos de limpeza e esterilização. No primeiro estudo, mais de 40% dos instrumentais avaliados tinham manchas, alterações de cor ou sinais de corrosão-oxidação. Já o segundo estudo revelou que mesmo em um hospital equipado com lavadora ultrassônica e 2 autoclaves, 66,7% das cânulas de lipoaspiração apresentavam algum tipo de alteração ao serem inspecionadas com um boroscópio, item de inspeção visual que hoje não é obrigatório em hospitais. O primeiro estudo, publicado pelos pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora na revista Prevenção de Infecção e Saúde, promoveu a inspeção visual de cânulas de lipoaspiração com auxílio de um boroscópio. O hospital escolhido atende pelo Sistema Único de Saúde e estava equipado com uma lavadora ultrassônica e 2 autoclaves, operando em 2 turnos. A cânula foi escolhida como foco por não apresentar controle quanto ao número de esterilizações a que foram submetidas desde a aquisição. Os itens foram observados entre outubro de 2023 e janeiro de 2025, sendo que 66% teve alterações detectadas com oxidação, manchas e ou descoloração em 50% das peças. Resíduos ou detritos foram encontrados em mais de 33% e sulcos em 25%. Conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Einstein Hospital Israelita, do Hospital São Camilo Oncologia e do Hospital Nipo Brasileiro, o segundo estudo foi publicado na Revista de Ciências Médicas e Biológicas. As falhas foram atribuídas à qualidade da água e ao tipo de detergente utilizados para a limpeza. O artigo alerta que as alterações encontradas podem causar eventos adversos ao paciente devido à redução da funcionalidade e à presença de biofilmes, podendo comprometer a segurança do paciente. E olha só, gente, os trabalhadores das centrais elétricas, a vulga Celesc, aqui de Santa Catarina, ainda decidiram manter a greve nessa quarta-feira, pela manutenção aí, né? Vão ficar parados. A paralisação está ocorrendo desde a segunda, dia 22. Ontem, eles receberam aí uma intimação da Celesc através de um pedido em nota para encerrar a greve para retomar as negociações. Mas os trabalhadores não aceitaram e vão continuar de braços cruzados. Em Criciúma, 90% do efetivo está mobilizado nessa paralisação, que estão sendo realizados somente atendimentos de emergência. Não há nova reunião marcada entre os trabalhadores e Celesc e a paralisação seguirá segundo o Sintesc. Isso, Sintesc.
Gente, é o seguinte, é só emergencial, como a gente falou na segunda-feira, hospital, casa de repouso, locais onde tenha pessoas acamadas, isso, religação, deu problema no poste, vai esperar. É só 10% estão trabalhando, regime de operação tartaruga mesmo, lento, e é assim, eles estão de braços cruzados e a gente tem que esperar essa negociação acontecer. O Brasil registrou um aumento no número de tentativas e de sucessos de suicídio no país. Um alerta vermelho sobre a saúde mental do brasileiro. Na contramão da tendência global de queda no número de suicídios, o Brasil registrou um aumento de 3,7% na taxa de suicídios e de 21% nos casos de automutilação entre os anos de 2011 e 2022. Os dados mostram que, apesar do problema ser mais comum em idosos, o aumento mais significativo é entre os jovens de 10 a 24 anos, com um crescimento de 6% na taxa de suicídios e 29% nas autolesões no período analisado. Em relação aos casos globais, houve uma redução de 36% e nas Américas o aumento foi de 17%. Segundo os pesquisadores, entre os motivos principais que podem explicar o aumento de casos entre os jovens estão os fatores socioeconômicos, que impactam diretamente o acesso aos cuidados básicos de saúde, especificamente na saúde mental. Além disso, o isolamento social também é um fator de preocupação. O perfil imediatista das gerações mais recentes também influenciam na baixa tolerância a frustrações, deixando os jovens mais vulneráveis à depressão e à ansiedade. Os problemas de saúde mental são muitas vezes silenciosos, fazendo com que as pessoas que convivem com ela se isolem de amigos e familiares. Se você ou alguém que você conheça esteja passando por essa situação, procure ajuda ou entre em contato com o Centro de Valorização à Vida, o CVV, pelo telefone 188. A ligação é gratuita. A gente já trouxe esse tema aqui, inclusive, em breve, Almir Fernandes vai falar com a gente sobre esse tema também no Sala de Entrevistas. 1h36, o Comitê Integrado da Paz e Segurança nas Escolas realizou uma reunião com lideranças e representantes de diversas áreas, onde debateram uma série de ações, entre elas um curso de paz em formato de podcast e a criação de planos municipais de segurança escolar. O Comitê Integrado de Paz e Segurança nas Escolas, o INTEGRA, realizou uma reunião na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública. São encontros mensais e itinerantes que contam com a participação de lideranças e representantes de diversas áreas para dar andamento e definir novas ações do grupo. A cada mês, a reunião é realizada na sede de um órgão integrante do comitê, que é coordenado pela Alesc e conta com a participação de quase 30 instituições e órgãos públicos do Estado. Entre as ações debatidas na reunião estão a realização de um curso para pais, a criação de um observatório da violência escolar e a criação de planos municipais de segurança escolar. A coordenadora do Integra, deputada Paulinha, destacou várias outras ações. Nós temos iniciativas espetaculares que estão nascendo aí, que vão revisitar desde a estrutura física de uma escola para que ela, de fato, seja um ambiente seguro no que concerne a infraestrutura, como o aconchego da criança, do jovem da escola, com uma campanha que nos próximos dias aí será revelada, um edital onde as crianças vão poder participar de um concurso, ganhar prêmios, apresentando os seus trabalhos nessa área de proteção à segurança escolar. Outra iniciativa é a realização de um seminário no mês que vem para profissionais de imprensa, destacado pelo deputado Mário Mota, que também participou da reunião. É um papo para jornalistas que aconteceria ou que acontecerá preventivamente, marcado para o dia 23 do mês que vem, muito provavelmente aqui no Auditório Antonieta de Barros, e que vai discutir e conversar com os integrantes da mídia, tanto a mídia aberta como influenciadores digitais, aqueles que possuem blogs
enfim, comunicadores de um modo em geral, de como tratar notícias relacionadas à violência nas escolas. Gente, é um assunto recorrente, principalmente aqui no estado. A seguir, Universidade para Todos passará por adaptações. De volta com o último bloco do nosso Informe Região. E olha só, gente, Santa Catarina está com 9.257 vagas de emprego abertas para toda a região do estado por meio do Sistema Nacional do Emprego, o famoso SINE. Deste total, 462 são exclusivas para pessoas com deficiência, o PCD. Os números reforçam, esse protagonismo catarinense no cenário nacional da empregabilidade, resultando, ainda um setor muito produtivo, aliado às políticas públicas de intermediação de mão de obra conduzida pelo governo do estado. Então, portanto, no Cine tem lá como você fazer inscrição, caso precise, quer trocar de emprego, quer um emprego novo, tem vaga à disposição. E o governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Educação, apresentou uma proposta para alterar algumas partes que institui o programa Universidade Gratuita e o Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense. Os projetos ainda irão tramitar na Assembleia Legislativa do Estado. Uma proposta para dar mais transparência e deixar a vida de quem está dentro do programa ou quer entrar mais fácil. De acordo com a secretária de Educação, Luciane Sereta, esse é o objetivo das propostas encaminhadas às adaptações na LESC para a modificação da lei do Universidade Gratuita. O grande conjunto de ajustes é justamente para conferir maior segurança ao programa, melhor adequação ao destino correto dos recursos públicos e maior possibilidade de acompanhamento. O que impactará mais, talvez, nos estudantes será justamente o cálculo do índice de carência, que ele se modifica, passa a ter apenas os bens patrimoniais, que também tem um limite de até R$ 1,5 milhão de reais. Ainda a questão do índice de carência de 4 salários mínimos per capita para todos os cursos, equalizando então essa distribuição entre os estudantes, uma vez que nós identificamos que 96% dos estudantes homologados até agora ficam nessa faixa, e ainda também a questão de que nós teremos um percentual maior, um peso maior para os cursos de licenciaturas e engenharias, tendo em vista que é uma necessidade do Estado de Santa Catarina e também foi apontado pelos órgãos de controle. O programa Universidade Gratuita e o Fundesc são inéditos no país. Juntos, são a maior política estadual de acesso e permanência ao ensino superior do Brasil. Os ajustes propostos são decorrentes do acompanhamento feito pelo governo do estado e do apontamento trazido por órgãos de controle. O objetivo é aperfeiçoar a execução dos programas, reforçar a transparência e a fiscalização, bem como garantir maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Então tá aí, muita polêmica em cima do Universidade Gratuita e agora estão tentando deixar todas as polêmicas de lado, deixar ele bem redondinho para entrar 2026 aí, beneficiando aqueles que têm realmente direito. Série B do Campeonato Brasileiro. Série B, como tu tá bonita para esse Criciúma, hein? Criciúma está na terceira colocação com 46 pontos, mas por que está tão bonita? Porque Ontem, o povo fez o favor de empatar. O Goiás empatou em 1-1 com a Ferroviária. O Novo Horizontino ganhou do Paysandu por 1-0. Então, tudo isso misturado e junto deixou o Criciúma bonito na foto. Mas Criciúma joga amanhã às 7h contra o Coritiba, lá em Curitiba, como a gente disse. E aí, o pessoal vai ver o que são elas. Por que, quiçá, o Criciúma ganha amanhã?
lá no Couto Pereira, e sabe o que acontece? Criciúma dorme na segunda colocação nessa rodada. E é o que a gente está esperando. Ontem eu trouxe a informação para vocês, né, que acabaram as associações, né, no Criciúma para esse ano. Então, quem se associou, associou. Quem não se associou, ano que vem vai ver a Série A em casa, porque vai ser difícil abrir novas adesões, pelo menos até o ano que vem, até o Criciúma fazer recontagem, quem não pagou, e quem não pagou agora, meu filho, vai pagar é rápido para deixar a carteirinha em dia para o ano que vem aproveitar. Então, vamos ver, amanhã tem Criciúma em campo e a gente traz as informações aqui. Lembrando, a carreta do Museu do Futebol Feminino está estacionada lá no Parque Altair Guide, então dá para ir levar a criançada, fazer um tour, gente, é muito legal. Tem a história toda do futebol feminino, tem IA, dá para tirar foto com as jogadoras, né, de forma IA, claro, aproveitar um pouco mais sobre a história do futebol feminino. Então a carreta está lá no Parque Altair Guide, o famoso parque da prefeitura. 1h46, com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você essas e outras notícias, você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7 Criciúma para você acompanhar, e às 4h, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a programação local, abrindo a grade da HIT TV. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau!